Estamos de volta com o programa OAB em Foco, o nosso último bloco, infelizmente, e estamos conversando sobre redução da maioridade penal. E eu cortei a Eveline, que ela estava falando. Não, gente, assim, a gente estava comentando aqui que a gente fala tanto das paixões e a gente não pode negar aqui que a gente se inflama nos assuntos, né? Mas assim, uma coisa que a gente também não quer perder de vista aqui, né, que a gente também escuta muito no senso comum, né, que você vai falar de meninos e meninas que passaram por situações muito difíceis e que encontraram outro caminho pela vida. O que eu quero dizer com isso? Assim como você vai encontrar meninos que foram muito bem criados e tal, num núcleo familiar bem estruturado, enfim, entre aspas, sempre com aspas, que uma coisa é que a gente sabe, outra coisa é aquilo que é, mas que esses meninos, eles, enfim, se perderam no meio do caminho e tal. Então, assim, a gente aqui, em momento, né, até porque, até na condição de psicanalista e o olhar que a gente tem sobre isso, sobre a individualidade, sobre o sujeito no mundo, sobre as suas escolhas, a gente não vai fechar os olhos para isso. A gente entende o ser humano na sua individualidade, sim, a partir das suas escolhas, sim. Só que é um discurso absurdamente careta e fora de propósito hoje em dia você não prestar atenção no coletivo, você não pensar no social. As coisas caminham juntas, né? A sociedade ela é composta por indivíduos, né? Então, assim, uma coisa, ela está conectada, ela está ligada à outra. Então, o que a gente está tentando dizer, assim, que a gente não está desconsiderando, né, que aquele sujeito, ele fez a escolha dele de alguma forma. E que algo... E que existe uma responsabilidade. Claro que existe. A gente aqui não vai perder isso de vista de jeito nenhum. Né? A gente vive em sociedade, a gente não pode perder de vista os preceitos éticos da vida, né? Que eu acho que talvez a ética seja a palavra mais preciosa que o ser humano tenha para a sua existência, para o seu convívio com o outro, né? Para o seu convívio com o coletivo. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar caminhar nessa linha da ética. Agora, a gente não pode perder de vista as discussões sociais, né? A gente tem que tentar entender em que contexto a gente está inserido. Eu estava pensando aqui ao longo do programa, talvez fosse pertinente a redução da maioridade penal numa outra sociedade, numa outra sociedade em que lhe oferece outras possibilidades, uma sociedade mais organizada. Talvez, não estou trazendo isso como uma ideia pronta, mas como uma coisa a refletir, como uma possibilidade. As pessoas, por exemplo, criticam, eu já vi uma discussão sobre isso, assim, por que o menor, por que os 16 anos pode dirigir, poderia dirigir? Pode votar. Pode votar. E não pode diminuir a maioridade. Não pode assumir as responsabilidades pelo que faz. O doutor Inês fala isso com maestria, né? Essa questão dar um beijo até para ela, gostaria muito que ela tivesse vindo aqui para falar também com a gente. Essa questão da diferença entre esse tipo de escolha e a questão do delito, do crime, né, Tânia? Não sei se você ouviu já muito ela falar sobre isso, né? Qual seria essa diferença? Por quê? Por que ele pode, por exemplo, votar, pode escolher um governante, mas não pode assumir de forma, assim como o adulto, o crime ser analisado da mesma forma? Sim, eu não vou pegar o teu gancho, senão a gente não vai parar. Sabe por quê? E tem uma coisa que eu preciso falar, voltar, Ela ficou paradinha, não, estava pensando em outra coisa que ela queria falar antes. Não, eu falei, não vou perder isso, depois eu volto, a gente pega. se der tempo. Mas, assim, a Eveline falando, eu volto àquela questão, assim, qual será a eficiência e a eficácia para a sociedade dessa redução da maioridade penal? E, assim, o Estado está preparado para... Vamos supor, isso passa. Ela estava falando de isso passa. Então tá, vamos, vulgarmente falando, vamos encanar esses camaradinhas de 16, vão para onde? Aí vai acontecer, porque aí ou vai para onde já não existe, já não tem mais vaga, né? Que onde era para caber 200, toma tumultuado 600, não sei quantos.
Ou vai se criar de forma emergencial, como foi feito em São Paulo, que até hoje se discute, qual foi realmente o motivo da criação da unidade experimental de saúde lá em São Paulo, onde está o Champinha Champinha, há não sei quantos anos, eu acho que há 6 ou 8 anos, né? E que o pai da Liana é um dos que encabeça. A gente está falando de paixão, das nossas paixões, porque a gente discute e fala tanto, mas o Ari Friedenbeck, né? Ele é um apaixonado, ele encabeça isso, né? Ele virou vereador lá em São Paulo, enfim. Ele é um dos que encabeça essa questão na sociedade brasileira como um todo, da redução da maioridade, porque a indignação dele de ter perdido a filha de uma forma tão cruel. O Champinha era o menor de idade, era um menino de 16 anos, da mesma idade que a filha dele, e foi quem organizou, quem orquestrou tudo que aconteceu com a menina. E é falando, né, de pessoas que né? já têm isso já antes. Menina, aí você vai ver a história do Champinha. O Champinha não foi o primeiro crime que o Champinha cometeu. Ele já havia... Acharam depois 2 corpos atribuídos ao Champinha, à atividade criminosa do Champinha. E o Champinha vinha desde pequeno apresentando problemas de comportamento, a mãe não conseguia controlar o moleque. No dia que ele desapareceu, que ele ficou na mata lá torturando a Liana, o irmão inclusive foi atrás dele e encontrou ele na mata com a menina já em estado de choque. Ela não respondia e ele disse para o irmão que era namoradinha dele. Ele já tinha abusado inúmeras vezes da menina e o irmão falou com ele, isso o irmão contou, pô, cara, você tá sumido, mamãe tá preocupada, porque todo mundo sabia, a sociedade ali da cidade onde ele morava, sabia que ele era um menino problemático. E o que se fez, me diz, assim, o que foi feito, assim, o que foi feito, por exemplo, pela unidade de saúde da cidade, o que foi feito pela própria mãe dele, no sentido, olha, me ajuda, ou será que ela procurou ajuda e não recebeu, ou será que ela simplesmente achou, meu filho é maluquinho, meu filho é rebelde, meu filho amarra o cavalo no barranco e joga embaixo, sabe essas coisas, né? A escola, por exemplo, quando ele evadiu da escola, quando ele tinha atitudes extremamente violentas dentro da escola, é isso que eu estou dizendo. O Champinha vinha dando indicativos de problemas, de patologias, né? Desde cedo. Isso acontece muito. Essa molecada que está lá no João Luiz Alves, Padre Severino, muitos deles vinham dando indicativos. E ninguém olha. É isso que eu falo, ninguém olha. Aí está lá agora a unidade experimental de saúde que o Ministério Público Federal diz que tem que fechar. E foi criado, na verdade, porque o governador de São Paulo, na época, ele andava com habeas corpus no bolso, que o Ministério Público tinha lá requerido a prisão do governador, porque tinha que encontrar um lugar para o Champinha ficar. O Champinha, ele foi considerado incompatível socialmente, ele não podia sair, ele completou 18 anos, ele não podia voltar para a sociedade. Mas onde colocar? Eu te pergunto, vai começar a condenar molequinho aí, vai botar onde? Vai construir, porque a princípio teriam que ter um outro, ou não, mas assim, aí vai jogar essa molecada de 16 a 17 anos junto com aquele pessoal, gente... Vai ser uma beleza. É isso que a gente já está Vai ser uma beleza. Não é simplesmente vamos Não é reduzir. simples. E vamos construir galpão e vamos jogar lá. Não é isso. Vamos discutir a responsabilização, como é que tem que ser a punibilidade. Mas não é simplesmente vamos reduzir. Pronto, agora não é porque igual a questão do voto. Agora pode votar. É N vezes menos complicado e totalmente diferente. Você pode dizer que um jovem de 16 anos pode votar e dizer que vamos reduzir a maioridade penal porque implica em uma série de outras coisas. Porque você essa é a diferença. É uma comparação ridícula. Mas a gente compara é uma comparação pobre. Se você pode votar, tem direito a votar, já tem idade para isso, não tem idade para assumir seus crimes. E a gente não pode perder de vista que quando esse discurso é feito, ele é muito feito em cima desses atos que nos chocam, que nos invadem, que nos atravessam. Só que se você reduz a maioridade penal, é isso que eu tento refletir. Volto a dizer sem nenhuma verdade absoluta. Mas aquele menino de 16 anos, de 17 anos, que foi pego no supermercado, roubou um desodorante, ele vai. Eu também não estou dizendo que ele não tem que responder por isso. Mas a probabilidade de recuperação dele é outra, né? Pelo menos em tese. Aí ele vai ser... Né? Ele vai para aquele lugar onde tem um monte de pessoas com crimes muito mais graves. Eu acho que assim, tem algo no sistema, não sou especialista nisso, mas tem algo no sistema que a gente olha e que a gente vê que tem alguma coisa errada, que alguma coisa precisa ser feita.
determinados atos, determinadas posturas que o sujeito adota na vida dele, até mesmo com 16 ou 17 anos, a gente precisa rever, a gente precisa repensar. Quantas posturas, quantas Né? coisas você assumiu com 16 anos Pois que, é, que você hoje fala, como assim? Entendeu? Quantas convicções Estou caíram, minimizando, né? mas em enfim. termos, é só para a gente poder trazer um pouco Se mais para a você gente a pensar, discussão, se você né? pensar, pra sociedade. clinicamente, organicamente, uma menina de 11 anos consegue ter um filho. Pois é, exatamente. Agora, se essa menina vai dar conta desse filho, a história é bem outra. colocado, assim, bem Agora, colocado. você falou uma coisa que você leu em algum lugar, né? Teve conhecimento que o número de atos, de crimes, atos infracionais cometidos por adolescente tem aumentado muito. Eu acredito, assim, aí você falou, não sabe qual é a base. Isso vai aparecer muito, já vem aparecendo e vai aparecer muito, porque existe sim não uma pressão, mas uma dedicação, assim, uma intenção nacional. Eu assisti essa semana, um camarada que eu respeito muito pelo trabalho dele com relação à CPI da pedofilia, que é o senador Magno Malta, mas ele está de corpo e alma nessa campanha pró-redução da maioridade. E ele, como camarada também apaixonado e muito caloroso, ele fala disso, né, de uma forma assim, temos que acabar. E essa coisa da estatística sempre me preocupou, e a gente vai ver muito isso, né? É lógico, hoje então, depois de um tempo para cá, e realmente vem acontecendo esses crimes, vai ser muito, a atenção vai ficar muito voltada para os atos infracionais e para os crimes cometidos por menores. Ainda não é crime, né? Os atos infracionais, os delitos cometidos por menores. Você vai estar vendo isso estampado, tipo assim, na mesma rua, vamos supor, na rua tal, o menor foi e roubou, entrou e espancou uma velhinha de 70 anos. Mas na mesma rua, o pai abusou da menina de 4 anos, o marido esfaqueou a mulher 25 vezes e o filho de 30 anos enforcou, esgoelou a mãe. Você pode ter certeza que no Jornal da Cidade pode sair esses outros crimes, sim. Mas vai sair aquele pequenininho e vai sair lá estampado, né? E eu sempre, eu falo assim, eu me preocupo com essa coisa de estatística. Eu acho assim, eu gosto muito de números, mas a coisa da estatística, tantos por cento de quanto? E eu vou te contar por quê. Acho que eu já te falei isso. Eu trabalhava muito tempo atrás na área de saúde e saiu uma manchete, na época que eu trabalhava com AIDS, que a AIDS estava, aquela coisa dos anos 80, né, e tal. Isso no Rio, ainda nem estava aqui. E saiu uma matéria que na cidade tal, na cidade de Juazinho do Norte, do Piracicaba, não sei o quê, 50% dos barbeiros estão contaminados pelo vírus HIV. Cara, você lê aquilo, uma manchete no jornal, um negócio imenso. Cara, 50%, o que esses barbeiros estão fazendo? Quantos barbeiros existiam na cidade? 2. Um era HIV positivo, então sai na gente, 50% dos barbeiros, gente. O que é isso, né? Não, então, essa coisa estatística, e a gente vai ver muito isso, vai sabe? esbarrar, sem dúvida, nisso. Aumento de 80%, aumento disso, aumento daquilo. Quando a gente, quando saiu a nova lei do divórcio, muitas pessoas, eu vi muitas notícias dizendo que aumentou. O caso de divórcio aumentaram. Gente, lógico, ficou mais fácil você divorciar. Não quer dizer que essas pessoas não tivessem separadas já. Exatamente. Como de se fato, tivesse, entendeu? facilitou, estimulou a separação. A intenção era essa, né? E aí, estimulou. aí a gente também, assim, fica sendo compreensível, né, também a postura das pessoas diante disso, porque elas são atravessadas por essas informações. Exatamente. Elas são invadidas por esses números e a gente não pode dizer que não tem uma certa legitimidade no seu, né, no seu temor, na sua indignação. Elas têm razão para isso. Porque a gente fica também. Fica, claro que fica. Quando a gente vem para televisão ou palestra e tudo mais, a gente fala, né, da nossa preocupação, né, e da nossa postura contrária à redução da maioridade. Algumas pessoas podem imaginar assim, passando a mão por cima, não sente nada. Como é que pode assistir a televisão, ver que a dentista, uma moça... Cara, a gente fica indignado também. Você em algum momento disse, ou eu disse, ou a Marisa disse que, por exemplo, aquele menino não deva responder por isso? De jeito nenhum. E talvez a gente possa até dizer, não, ele tem que responder por isso, e de uma forma por muito mais rigorosa. Nossa, né? tem. Tem que responder por isso. A gente não vai abrir mão disso.
né? Algo tem que ser feito em relação a isso. Ele tem que responder por isso, como o menino do ônibus tem que responder por isso, e de uma forma, e com maior rigor. O que a gente está falando até... Sem dúvida. É muito maior, né? O que a gente está falando justamente... claro. Vamos olhar o que tem atrás Vamos disso olhar, tudo. vamos tentar, Não olha ter só. E até o que ela falou, achei muito interessante, a questão de onde esses menores vão Sim. ficar. Porque até uma postura imediatista de vamos reduzir, que é mais fácil, mais rápido, isso é pra tá bom, e ontem. depois. Ah. Né? Então, assim, e o que vai acontecer? Precisa de uma resposta também imediata, né? Então, enfim, o nosso tempo Pois é, o buraco acabou. é muito mais embaixo. Então eu termino o programa assim, E eu o precisava buraco é das muito mais considerações embaixo, entendeu? finais mesmo, sua e da Eveline. Enfim, do que a gente falou aqui, uma mensagem que a gente possa deixar, assim, olha, né? vamos a gente está olhar, debatendo, a gente está... Na verdade, a gente não está tá pensando dizendo sobre, a gente que é está E melhor. falando. buscando, e pensando em soluções mesmo, né? Porque nós fazemos parte dessa mesma sociedade e corremos tantos riscos como todo o resto da população, né? Eu tenho família, todo mundo aqui tem família, a gente se preocupa com os amigos, então assim, ninguém aqui vai aplaudir um menino de 15, 16 anos que esfaqueie os... Não é isso, né? Não O que a mesmo. gente acha, e porque a gente tem o conhecimento de assim, olha, vamos ver o que está por trás dessa história, né? Vamos pensar, assim, a gente quando fala em droga, por exemplo, a gente fala, hoje em dia a gente sabe que vale muito mais a pena a coisa da prevenção, tá? Do que trabalhar lá na frente, né? O que adianta essa varredura toda que está acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, pega os cracudos e enfia onde? Vai se fazer isso, tá? Então, assim, vamos pensar, se a gente tem possibilidade de ajudar a impedir que um moleque se transforme num bandido, vamos fazer isso, sabe? A proposta acho que é essa, vamos fazer isso. Vamos pensar, não vamos só, olha, punir o que já foi feito. Vamos tentar fazer alguma coisa para que esses que têm a possibilidade de se tornar que não se tornem, porque isso é possível ser feito. Isso é possível, mas se todo mundo que tem a responsabilidade... Que a gente fala muito de a responsabilidade do menor, mas tem muita gente com responsabilidade que também não cumpre. Verdade. Tá? Tem muito mais criminoso na história do que a gente pensa. Né? Tem suas considerações também finais. Não, assim, eu acho que toda vez eu encerro do mesmo jeito aqui, não vou encerrar de novo do mesmo jeito. Eu acho que, mais uma vez, fazendo esse convite a uma reflexão. Né? A gente não pensar de forma muito simplista. A gente aqui não quer passar a mão na cabeça de ninguém, muito pelo contrário. Né? Da mesma maneira que a gente acredita que dentro do contexto familiar a gente não deve estar passando a mão na cabeça dos nossos filhos, dos nossos, em relação a atitudes equivocadas, a gente também não vai, de maneira nenhuma, propagar isso. A gente tem que ter peninha de todo mundo, tem que ter um olhar piegas. Não é isso. Mas acho que a gente precisa refletir, é isso. Né? A gente está aqui tentando pensar, a gente não tem respostas fechadas, mas vamos pensar, vamos refletir. As coisas elas não vão se resolver dessa forma simplistazinha, né? A gente pega aqui, reduz ali, tá tudo resolvido. Não, como a Tânia disse, o buraco é bem mais embaixo. Bom, gente, a gente tem que encerrar o programa, infelizmente, agradecendo a presença Nós que dessas agradecemos. queridas. E é Mais isso, o uma programa vez. da OAB tem essa característica mesmo, é voltado para o telespectador, para a sociedade, para a gente debater temas polêmicos e a mensagem que a gente quer deixar é isso. Vamos raciocinar um pouquinho sobre as coisas que chegam para a gente, né? E cada um tem direito de pensar o que quiser, isso a sociedade vai discutir, vai continuar discutindo esse tema, né? E a gente só tem que tentar se informar para entender um pouco melhor do que a gente está falando. Então, até o próximo programa. Obrigada.